O Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. Não tem outro jeito de começar o Acorda Vascão que senão esse. Inclusive, salvo engano, o meu último ou penúltimo vídeo começou desta maneira. Porque se há uma música em que o torcedor vascaíno, aliás, uma música que o torcedor vascaíno está ouvindo nestes últimos dias de uma forma assustadora, é a barreira vai virar baile. Em todos os lugares essa música está tocando. Virou hit, meu amigo. A barreira vai virar baile, virou hit. Toca desde na barreira até mesmo em boates, em festas, em shows, em tudo quanto é lugar. Só se ouve o Coutinho voltou querendo demais. E é claro, voltou mesmo, tá? Porque ontem foi o primeiro dia de Felipe Coutinho treinando junto com o elenco do Vasco no CT Moacir Barbosa. E a gente aqui neste Acorda Vascão vai trazer aqui a vocês tudo que rolou ontem no nosso centro de treinamento. Paier, Coutinho e Verratti. Esse trio treinou junto. E fica-se o meu questionamento. Imagine o que será do futebol brasileiro se Coutinho estiver bem, se Paier estiver bem e o Verratti com esse faro de artilheiro que tem. Olha, meu amigo, vai ser difícil de segurar. A gente vai falar sobre isso. Falar também, é claro, do Souza, né? Colocamos aí na capa do vídeo. O Souza ontem foi oficializado como mais novo reforço do Vasco. A gente vai trazer aqui alguns detalhes sobre esse novo reforço do Vasco da Gama. Trazer até aqui as primeiras palavras do Souza como esse reforço do Cruz Maltino. Ele que disse que será o maior desafio de sua carreira. Então é um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, com muitas novidades que você, é claro, aí do outro lado jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, então conto muito aí com a sua presença, conto muito com o seu apoio para que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Então se inscreva, faltam pouquíssimas pessoas, menos de 80 pessoas para chegarmos à marca dos 135 mil inscritos e conto muito com você. Deixe também o seu like, pois ajuda aí demais o nosso canal. Show, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão com vocês que estão aí do outro lado, falando sobre uma notícia não tão boa assim. Ela saiu ontem pela parte da manhã, porém como a gente ficou o domingo, né, em off, a gente não colocou nem o vídeo na parte da tarde, nem o vídeo da parte da noite. A gente vai voltar essa semana com chave de ouro. Aliás, voltaremos com tudo, né, nessa semana. Quero deixar aqui a informação que surgiu ontem e foi de fato confirmada. Informação dada pelo portal de notícias, no caso muito famoso do jornal italiano Toto Sport, que é sobre Lucas Piton. O jornal traz informações de que tem clubes do futebol europeu interessados na contratação do lateral esquerdo, que é sem dúvida, acredito, né, com ampla maioria concordando, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, com relação a números, com relação à jogabilidade, com relação a tudo. O Lucas Piton é muito craque, o Lucas Piton é muito diferente, é um jogador que já vem despertando o interesse aí do futebol europeu há algum tempinho. Tem algo muito favorável à saída do Piton do Brasil, a venda dele pelo Vasco da Gama, que é a questão da nacionalidade. O Piton, ele tem dupla nacionalidade italiana, ele tem esse passaporte italiano. Isso é muito importante e faz com que o Piton ganhe muita força no mercado do futebol da Itália. Então isso faz com que clubes da Europa, principalmente do futebol da Itália, chamem a atenção de Lucas Piton e tentem a sua contratação. O jornal Tutto Sport trouxe essa notícia que 3 clubes da Europa estão de olho no Piton. Um clube da Espanha, que no caso é o Girona, um clube de Portugal, que é o Porto, e um clube do futebol italiano. São 3 clubes aí querendo a contratação do Lucas Piton. Informações que o Tutto Sport trouxe, meu amigo torcedor. Esse terceiro clube, só para informar, o Torino da Itália. E tem um quarto clube também, que é o Southampton da Inglaterra, de olho na contratação do lateral esquerdo.
E só para trazer uma informação, internamente o Vasco não responde muito sobre essa situação, mas o jornal Tuttosport trouxe a notícia através do portal, né, de que o Vasco estaria disposto a receber 7 milhões de euros pela venda do jogador. 7 milhões de euros dá algo em torno aí de 42 milhões de reais. Esse seria o valor que o Vasco da Gama estaria disposto a vender Lucas Piton, valor de mercado, né, que o Vasco da Gama teria orçado Lucas Piton para uma possível venda. Então, assim, é ficar de olho. Hoje o Lucas Piton é de fato um dos melhores jogadores do elenco, com toda certeza é um dos ativos mais importantes desse Vasco da Gama. O Vasco conseguiu segurar o lateral direito nessa última janela de transferências, mas agora, com esse retorno do Vasco da Gama com tudo, as boas atuações, o mercado volta a ativar os olhares sobre o nosso lateral esquerdo. Um jogador aí que tem em 24, né, nessa temporada, 27 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências. Então, assim, é ficar de olho realmente. É um jogador grande, jogador importante para o atual momento do Vasco da Gama. E que olhando para Coutinho, para Payet, para Verratti, é difícil olhar esse time sem contar com o Lucas Piton na lateral esquerda. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar ligados, esperar, é claro, que dê tudo certo, o Piton não saia, fique no Vasco e siga dando muitas alegrias ao torcedor Cruz Maltino. Show, Vascão, vambora? Prosseguir com o vídeo. Porque falando em Piton, ontem o Piton, ao lado de outros atletas, estiveram presentes no CT Moacir Barbosa. Ontem foi o dia da estreia, entre aspas, assim, né? Melhor dizendo, foi o primeiro dia de Felipe Coutinho no CT. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o trote, né? O batismo de Felipe Coutinho com esse elenco do Vasco da Gama. Passou pelo corredor, treinou muito bem, como também tá aparecendo aí na imagem a vocês alguns lances de Felipe Coutinho no treino que aconteceu nessa manhã de domingo no CT Moacir Barbosa. Inclusive, em um dos lances, aparece até o próprio Coutinho chutando a gol, quase fazendo gol, chutando de esquerda, pisando na área. Assim, é um jogador muito diferente e que não temos dúvida de que vai render muito dentro das quatro linhas. Está novo, 32 aninhos de idade. Ontem, inclusive, foi o primeiro dia de Coutinho ao lado do Payet. Tá aparecendo aí na imagem de vocês o Payet e o Coutinho lado a lado. O Coutinho até olhando assim para o Payet de longe, né? Parece até uma forma de admiração. Que, querendo ou não querendo, meu amigo, o Payet é muito craque de bola, tá? O Payet é um jogadoraço. Então, pro Coutinho é também muito legal ter esse momento de vivência ao lado do ex-camisa 10. O nosso camisa 10 francês, né? Ex-camisa 10 da França, porém hoje camisa 10 do Vasco da Gama. Um jogador assim que realizou formações, inclusive, na quinta-feira, né? No caso, seus testes físicos. Na quinta-feira houve a entrevista coletiva na sede náutica. Ontem, sábado, houve a apresentação em São Januário. E domingo foi esse primeiro dia no CT Moacir Barbosa. Inclusive, não aparece, assim, aparece nas imagens, mas não aparece com muita nitidez, tá? Mas a imagem mostra que, além do Coutinho, o Alex Teixeira, o Souza e o Emerson Rodrigues já treinaram no CT Moacir Barbosa. O Souza, ele aparece, inclusive é colocada uma foto do Souza dentro do CT. Já o Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues, como eles não foram ainda anunciados, eles não aparecem aí, né, no vídeo da Vasco TV. Aliás, não aparecem nas imagens, nas fotografias tiradas do treino, mas aparecem nos vídeos da Vasco TV. Informações é que o Felipe Coutinho, de acordo com o próprio site do Vasco da Gama, participou de uma atividade tática com bola, mostrou boa condução e tentou passes para deixar os companheiros perto do gol. E aí, é claro, diante disso fica a dúvida. Lucas, o Coutinho treinou com o grupo. Quarta-feira, depois de amanhã, ele vai poder estrear contra o Atlético Goianiense às 7 horas da noite dentro do estádio Antônio Ascioli? Fica-se uma grande interrogação. Nada confirmado, nem para o sim, nem para o não. O Coutinho é craque, o Coutinho é muito diferenciado, o Coutinho é um jogador que vai ajudar muito esse grupo, mas o Vasco ainda não sabe se vai poder contar ou não com o Coutinho para esse jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense. A informação é que hoje, segunda-feira, seria a data limite para entender qual é a situação do Coutinho e se dá para ele ser levado para esse jogo de quarta-feira pela 17ª rodada de Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco está aguardando para definir melhor o que irá acontecer. Há uma expectativa grande para que o Coutinho esteja sim à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo importantíssimo. Já imaginou? Paiva, Coutinho, Coutinho, Payet, Verratti, Piton jogando contra o Atlético Goianiense? É um baita de um elenco, né? São grandes jogadores. Inclusive, falando até do Payet, ontem foi divulgada uma imagem do Payet surreal. Cara, a gente vê
o Payet novamente em forma física, que é muito importante. A gente viu de fato o Payet nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro um pouquinho mais redondinho, um pouquinho mais gordinho. Ele parece que tem uma predisposição para ganhar peso muito fácil. Então é um jogador que deve ter que ficar se cuidando frequentemente. E a gente viu nas imagens divulgadas ontem pelo Vasco da Gama, o Payet magro, seco. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, inclusive. Payet sequinho. Você vê até, né, na coxa do Payet as fibras musculares aparecendo. O que isso significa? Que o Payet deve estar com percentual de gordura muito baixo. Que para as fibras musculares assim estarem tão evidenciadas, o músculo estar, como se diz na gíria, né, tão torneado, é que realmente o percentual de gordura está muito abaixo, e para que o percentual de gordura esteja tão abaixo, ele se esforçou para isso. Está em forma, e com toda certeza, grande chance de estar quarta-feira à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo importantíssimo contra a equipe do Atlético Goianiense. Uma vitória coloca o Vasco com 23 pontos, podendo ficar a 11 do Z4 e encostar ainda mais no G6 do Brasileirão. Lembrando que o G6 é o grupo aí que se classifica para a pré-Libertadores. E falando em Payet, em Souza, aliás, em Payet, em Coutinho, temos que falar de Souza, porque ontem foi o dia do anúncio oficial de mais um cria chegando na colina histórica. Dessa vez, Joseph de Souza Dias, mais conhecido apenas como Souza, jogador que nasceu no dia 11 de fevereiro de 1989, tem exatos 35 anos de idade. Chega a ser um contrato em definitivo com o Vasco da Gama até o final do ano que vem. O Vasco anunciou a chegada do Souza ainda ontem. Para quem não lembra, né, o Souza é um cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, um atleta que volta ao Vasco da Gama 14 anos após a sua saída. Foi revelado pelo Vasco no ano de 2008, foi vendido em 2010 para o futebol de Portugal, para o Porto, inclusive, de Portugal. Passou por Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe, Al-Ahly, Besiktas, Bendiguan e Başakşehir antes de retornar ao Vasco da Gama. É o segundo reforço do Vasco da Gama nessa janela de transferências após a contratação, né, o anúncio feito de Felipe Coutinho, que foi o primeiro reforço nessa última quarta-feira. O meia foi quem abriu o caminho, inclusive, para o retorno do Souza. No caso, o Felipe Coutinho, quem abriu esse caminho para o retorno do Souza, também para Alex Teixeira, que tende a ser anunciado nessas próximas horas de segunda-feira. Souza, volantão, 35 anos de idade, atleta que nessa última temporada vestiu a camisa do Başakşehir, como já informado por nós aqui nesses últimos momentos, e que nas últimas 5 ligas nacionais disputadas, no caso, ele passou pelo Başakşehir da Turquia, Bendiguan, passou pelo Besiktas, Al-Ahly Jeddah do futebol árabe. Mostra que o Souza em 106 jogos tem 12 gols marcados, 7 assistências, 652 bolas recuperadas, 154 desarmes, 85% de acerto no passe. Chama muito a atenção nos números de Souza é a questão de defesa mesmo, né? A parte defensiva do Souza é algo completamente impressionante. É um jogador que realmente tem essa valência defensiva. Em 106 jogos, são 652 bolas recuperadas e ainda 240 desarmes e 154 interceptações. Jogador com números muito bons, um atleta que foi titular no Başakşehir na última temporada e chega aí para somar no Vasco da Gama. O atleta vem com essa expectativa, porque falou muito, e a gente sempre vai falar isso, falou muito. Só foi um jogador que sempre bateu na tecla, disse que caso viesse para o futebol brasileiro iria simplesmente sobrar. Então agora é hora de mostrar dentro das 4 linhas o que vai ser. Vamos ver se vai sobrar mesmo. Ou é gogó. E eu quero fazer isso. Eu estou fazendo isso para realmente entender. Falou, não falou? E agora o torcedor vascaíno quer que ele cumpra dentro das 4 linhas, se é de fato esse baita jogador. Se de fato vai sobrar dentro do futebol brasileiro. E ontem o Souza deu uma entrevista à Vasco TV. A primeira vez que o Souza fala como um jogador do Vasco da Gama, depois de 14 anos longe do Cruz Maltino. E ele cita que esse retorno ao Vasco é o maior desafio de sua carreira. Dê uma olhada aí nas palavras do Souza, exatamente sobre esse retorno ao Vasco da Gama. Poder estar voltando em um momento que eu ainda tenho certeza que eu posso ajudar muito o clube, e ainda mais nesse momento, né, que é uma transição. Eu creio que um novo Vasco está se formando, e aí com a presidência do Pedrinho, com o Felipe, são pessoas que conhecem o clube, e eu acho que o Vasco nesse momento precisava mesmo de uma estrutura de vascaínos que gostam do clube. Então
Até por isso eu estou voltando nesse momento, juntamente com o Coutinho. Eu creio que para mim é uma oportunidade da minha vida. Sinceramente, já joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, se for falar de desafio, eu acho que é o maior desafio da minha carreira. E eu estou me preparando muito para poder suprir todas as expectativas, não somente do torcedor dentro de campo, mas também do clube fora de campo. Sei da importância que eu vou ter no dia a dia com os atletas e eu vou tentar passar ao máximo a minha experiência para os atletas que estão ali começando, os meninos que estão... E pode ter certeza que eu estou indo para ajudar. Estou indo para ajudar dentro, fora, naquilo que o clube precisar de mim. Então estou muito feliz mesmo e espero poder dar o meu melhor aí e alegrar ao torcedor vascaíno. A torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? O Souza realmente deixando muito bem claro que esse retorno ao Vasco é o maior desafio de sua carreira. A gente espera que o Souza consiga cumprir dentro das 4 linhas tudo que foi falado e que desempenhe muito, que brilhe e seja uma peça importante aí para o nosso elenco. Eu não tenho dúvida que tecnicamente o Souza é acima dos jogadores que hoje estão no elenco do Vasco para essa posição. No caso que seria de primeiro volante, quem faz é o Hugo Moura e o Zé Gabriel. Tecnicamente o Souza é melhor, mas a minha preocupação é questão física. Será que o Souza vai render? Se for o Souza do Besiktas, se for o Souza do São Paulo, do Grêmio, da Seleção Brasileira, do Porto, meu amigo, é titular com sobras. Agora fica-se a dúvida, quem será esse Souza que vai chegar? Ele, ao ser questionado sobre também esse retorno ao Vasco da Gama, ele fala sobre o significado do Vasco para ele. E a gente traz aqui as palavras do Joseph de Souza sobre o significado do Cruz Maltino para a sua vida. Dê uma olhada nisso. E também olha as palavras de Souza para você, que ele fez questão de na Vasco TV mandar um recado para o torcedor Cruz Maltino. O Vasco, sinceramente, significa praticamente tudo, assim, porque se não fosse pelo Vasco eu não teria chegado onde eu cheguei, eu não teria constituído a família que eu tenho hoje. Tenho 4 filhos maravilhosos e se não fosse o Vasco eu não teria tido isso tudo que eu tive de qualidade. Então, assim, o Vasco me deu toda a base que eu tenho hoje, sou muito grato, por isso eu vou dar o meu melhor para que eu retribua de alguma forma tudo que esse clube fez por mim, não somente eu. Tenho amigos que até hoje não viraram profissionais do Vasco, mas eu converso com eles, a gente tem grupo e todos eles se tornaram homens de bem. Então eu acho que o maior legado que o Vasco deixou na vida desses atletas é deles serem homens de bem. E eu agradeço muito a Deus por ter virado profissional, assim como o Coutinho, como o Alex, o Kardec, entre outros que estudaram ali, também foram profissionais, o Luan. Todos nós somos gratos ao clube e tudo que o clube fez por nós. Eu fui ali em São Januário alguns jogos, assisti alguns jogos e realmente o ambiente de São Januário emociona, né? Nos deixa arrepiado. Eu espero muito poder, de alguma forma, contribuir, cara. Eu quero retribuir todo o carinho, que muitas das vezes eu tenho até sem merecer, muitas das vezes. Então é um carinho muito grande, eu quero de alguma forma, juntamente com meus companheiros, retribuir todo esse carinho. Eu acho que o Vasco merece, eu tenho certeza que o Vasco merece estar em outro nível e por isso até eu aceitei esse desafio de poder voltar. Eu tenho certeza que até esse campeonato acabar a gente vai estar numa situação muito melhor e já projetando um 2025 um Vasco com uma outra cara. Eu acho que a vascainidade do Vasco está voltando e a gente espera muito poder colocar o Vasco de novo no seu lugar devido. Eles estão super ansiosos, assim, porque não vai faltar dedicação. Eu acho que uma das minhas marcas sempre foi essa, né? Me dedicar tanto nos treinamentos quanto nos jogos, cobrar também meus companheiros, assim como eu me cobro. Então pode ter certeza que eu vou estar ali dentro desse clube que eu amo tanto. Se joga no Vasco é porque eu tenho certeza que eles têm qualidade para isso. Então muitas das vezes falta uma palavra, um apoio, uma cobrança para que cada um venha desenvolver o teu melhor. Então minha função dentro desse clube é essa, jogar e também fora de campo ajudar os meus companheiros a alcançar o melhor. A torcida vascaína, então, como vocês viram aí, né? Souza voltando, Coutinho voltando, e a expectativa é que o quanto antes o Alex Teixeira também possa vir a ser anunciado. Hoje ainda não surpreendam com esse anúncio de Alex Teixeira. Importante lembrar aqui a vocês, acredito que Souza e Alex Teixeira, independente do anúncio, não jogarão na quarta. Inclusive, acredito não jogarão
A rodada começou no sábado com as partidas de Cruzeiro e também do Bahia. Foi Cruzeiro e Bragantino, salvo engano, e Bahia e Cuiabá, dos jogos já da 17ª rodada. Então a 17ª rodada já iniciou. Coutinho foi regularizado na sexta. A 17ª rodada iniciou no sábado. Hoje a rodada está em andamento. Amanhã, inclusive, teremos jogos já dessa 17ª rodada. O Vasco jogará na quarta-feira. Então, ou seja, não dá para Souza e Alex Teixeira estrearem na quarta, porque eles não foram regularizados a tempo. O time foi regularizado na sexta, por isso está apto a jogar. Já Souza e Alex Teixeira é uma situação diferente. Caso façam a sua estreia, não será nessa rodada, apenas contra o Atlético Mineiro pela 18ª rodada do Brasileirão. Show de bola, Vascão? Tá animado? Vai dar certo? Souza, Teixeira, Coutinho? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, já do nosso cenário, já da nossa casa, contando aí muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.